Setembro no Sabablog, dia 25, às 18 horas. Entrevista com o speedrunner da Twitch e YouTube, Charivan X. No Sabablog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. CPI. Alexandre Frota protocola pedido para investigar facada em Bolsonaro. O deputado federal Alexandre Frota protocolou nesta segunda-feira o pedido de abertura de CPI para investigar a facada contra Jair Bolsonaro em 2018. Bolsonaro tinha 8 segundos de televisão e passou a ter 24 horas. Foi na facada que ele ganhou as eleições, disse o deputado em entrevista ao site 360, Poder 360. O deputado disse que tomou a decisão da CPI após assistir ao documentário Bolsonaro e Adélio, uma facada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho. Hoje eu tenho noção do quanto muitas coisas não estão explicadas. Tudo leva a crer que Bolsonaro tinha um problema sério no intestino e ele aproveitou dessa situação, criou esse fato e com isso ele venceu as eleições. Frota questionou também o fato de Adélio cumprir pena em um local que não é específico para tratamento psiquiátrico. Frota afirmou ainda que quer a deputada Érica Cocai na relatoria e o deputado Júnior Bozella na presidência da CPI. PGR defende ao STF suspensão de MP que altera marco civil na internet. A MP foi editada por Jair Bolsonaro na véspera dos atos do 7 de setembro, sob a justificativa do governo de que era preciso proteger usuários de plataformas de redes sociais contra supostas suspensões arbitrárias de conteúdo. Entretanto, partidos de oposição recorreram ao STF para suspender os efeitos da medida com o argumento de que ela poderia contribuir para a disseminação de informações falsas ao dificultar a atuação das plataformas para banir conteúdos. Nos pareceres ao Supremo, Aras destacou que o complexo momento social e político atual demanda por instrumentos que reduzam conflitos, ao mesmo tempo em que o Marco Civil já tinha, antes de suas alterações, instrumentos para fazer a moderação dos provedores. Em nota, o PGR afirmou que a alteração repentina da norma, com prazo exíguo para adaptação e previsão de imediata responsabilização pelo descumprimento de seus termos, gera insegurança jurídica para as empresas e provedores envolvidos, especialmente por se tratar de matéria com tanta evidência para o convívio social nos dias atuais. Em carta, Léo Pinheiro volta atrás em acusações contra Lula. O documento foi um dos principais a serem usados pela Justiça de São Paulo para arquivar uma denúncia que acusava o ex-presidente de cometer o crime de tráfico de influência com o governo da Costa Rica. A carta foi anexada ao processo em junho desse ano e nela Pinheiro afirma que nunca autorizou ou teve conhecimento de pagamentos de propina a autoridades citadas no caso, diz o jornal. O acordo de delação premiada com a Lava Jato havia sido firmado em dezembro de 2018 com a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Por meio dele, o empreiteiro pagou uma multa de 45 milhões de reais por danos aos cofres públicos e pode cumprir as 5 condenações penais que sofreu, com progressão do regime domiciliar, semiaberto e aberto. Na época, Pinheiro havia dito que pediu a Lula, durante uma viagem à Costa Rica, que o ex-presidente realizasse um encontro com o presidente do PCE, Nick Gloy, para aumentar a participação do Brasil na estrutura da instituição. O ex-presidente da OAS afirmou que esse encontro ocorreu na suíte do hotel onde Lula estava, com o então diretor da empresa, Augusto Zeda, que já à época da declaração de Pinheiro havia negado a realização da reunião. Pinheiro também disse que pediu que Lula intercedesse com a presidente Dilma Rousseff e o então ministro de Planejamento, Paulo Bernardo, sobre o assunto. O Globo ainda cita pessoas próximas a Pinheiro que dizem que ele irá voltar atrás em outras declarações que fez para a Justiça. Foi com base nessa delação que Lula foi condenado pelo caso do triplex do Guarujá em São Paulo, em processo que Guedes pede socorro a Fux e Pacheco por precatório e defende Bolsa Família maior.
Sem sinal de solução para o pagamento de precatórios, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu socorro aos presidentes do STF, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Após a fala de Guedes, Fux esclareceu que, apesar da mediação do Supremo sobre os precatórios, o tribunal não precisa chancelar uma solução que venha do Legislativo por iniciativa do Executivo. Apesar do orçamento de 2022 encaminhado ao Legislativo prever um Bolsa Família com o mesmo valor desse ano, Guedes voltou a falar sobre o aumento de até 40% do valor do programa social, que será Auxílio Brasil no ano que vem. Segundo a equipe econômica, antes do conhecimento da dívida de 90 bilhões em precatórios, havia sido previsto um aumento de 50% no valor do programa, que teria benefício mensal de R$300. Após 2 votos, pedido de vista suspende julgamento no STF sobre demarcação de terras indígenas. Após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o STF suspendeu nesta quarta-feira o julgamento sobre a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas no país. O STF começou a julgar no último dia 26 se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério do marco temporal, pelo qual índios só podem reivindicar a demarcação de terras já ocupadas por eles antes da data da promulgação da Constituição de 88. Com o pedido de vista, não há data para o julgamento ser retomado. Indígenas protestaram do lado de fora do STF contra o adiamento do julgamento. Antes do pedido de Moraes, o ministro Nunes Marques apresentou nesta quarta voto favorável à tese. Marques foi o segundo ministro a votar, argumentou que o Supremo já vem reconhecendo o marco temporal, decisão tomada ao julgar o caso da reserva Raposa Serra do Sol. André Mendonça visita senadores a fim de pedir apoio para indicação a ministro do STF. Embora Bolsonaro tenha oficializado a escolha em julho, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, disse que não marcou ainda a sabatina. Cabe à CCJ do Senado sabatinar os indicados ao Supremo. Pelo regimento interno da Casa, na CCJ, o indicado é aprovado se obtiver os votos da maioria simples dos senadores presentes na sabatina. No plenário, são necessários 41 votos favoráveis dentre os 81 senadores. A demora para a marcação da sabatina se deve à resistência de senadores à indicação, principalmente após os ataques de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal nas manifestações políticas do 7 de setembro. Desde então, senadores avaliam que a indicação seria derrotada se levada ao plenário. Se aprovado, Mendonça substituirá o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em 12 de julho. Agora vejam que história interessante. Advogado forja sua própria morte para que seu filho receba 52 milhões do seguro de vida. O advogado Alex Murdahl teria forjado sua própria morte para que seu filho recebesse 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, do seguro de vida. Segundo a BBC, o homem contratou um assassino de aluguel para atirar nele. Alex foi encontrado com ferimentos superficiais na cabeça e recebeu alta 2 dias depois. As autoridades acusam um ex-cliente do advogado, identificado como Curtis Smith, de ser o homem contratado para o serviço. O episódio com Murdahl ocorreu 3 meses após sua esposa e outro filho terem aparecido mortos. Em junho deste ano, a esposa de Alex, Margaret, de 52 anos, e o filho Paul, de 22 anos, foram encontrados assassinados perto de sua casa na Califórnia do Sul, nos Estados Unidos. O advogado foi baleado no início de setembro. Contudo, a polícia americana não confirma se os acontecimentos estão interligados. Discurso da ONU mostrará a realidade sobre o Brasil, diz Bolsonaro. Durante o lançamento de projeto ambiental no interior de Minas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que levará a verdade sobre o Brasil durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que acontecerá na terça. A fala de Bolsonaro na ONU está prevista para começar às 9 da manhã da próxima terça-feira, dia 21. Bolsonaro, como segue a tradição dos presidentes brasileiros, será o primeiro a discursar. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursará. O governo anunciou hoje que a comitiva que o acompanhará na viagem nesta sexta-feira. A fala de Bolsonaro na Assembleia da ONU acontecerá após os discursos de 7 de setembro, que provocaram forte reação no judiciário e tiveram repercussão internacional. Após as reações, o presidente divulgou uma carta à nação redigida pelo ex-presidente Michel Temer, sinalizando pacificação interna.
A ANS faz diligências em endereços da Prevent Senior após documentos indicarem que a operadora omitiu mortes em estudo com kit Covid. A inspeção dos endereços da empresa é mais uma etapa do processo de apuração que está em curso na agência para verificar se houve cerceamento de liberdade dos prestadores de serviços de saúde, entre eles médicos, da rede de atendimento durante a pandemia. Documentos apontam que a rede obrigava médicos a prescreverem medicamentos do chamado kit Covid a infectados ou não pela doença como teste. Além disso, médicos relataram que eram obrigados a trabalhar mesmo com Covid e sem usar máscaras. A pesquisa foi divulgada e enaltecida pelo presidente Jair Bolsonaro como exemplo de sucesso do uso da hidroxicloroquina. Ele postou resultados do estudo e não mencionou as mortes de pacientes que tomaram o medicamento. Veja agora as demais notícias. R7. Com 78% da população vacinada, Portugal relaxa o uso de máscaras. Proteção segue sendo obrigatória para entrar no transporte público, restaurantes, cabeleireiros e centros comerciais. CNN Brasil. Coreia do Norte diz ter disparado novos mísseis de cruzeiros de longo alcance. Este teste de míssil foi o mais significativo da Coreia do Norte desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu o cargo em janeiro. G1. Conselheiro pede vista e a Anatel adia a votação da versão final do edital do 5G. A aprovação do Conselho é a última etapa antes da publicação do edital. Serão leiloadas 4 faixas de frequência de internet móvel de quinta geração, divididas em lotes nacionais e regionais. Correio Brasiliense. Celso Silveira, acionista da Cosan, mulher e filhos, são vítimas da queda de avião em São Paulo. Queda do motor também matou o piloto e o copiloto do avião. G1. Premier do Haiti é investigado por envolvimento na morte do ex-presidente Jovenel Moïse. O promotor-chefe do país pediu ao juiz do caso para denunciar Ariel Henry, que falou com um dos principais suspeitos do crime depois do assassinato. Moïse foi executado em casa em julho. Globo Esporte. Pelé recebe alta de UTI e vai para quarto após retirada de tumor. Estaremos juntos em breve. Ele se recupera bem de intervenção e posta mensagem nas redes sociais. G1. Ministro da Saúde diz que há excesso de vacinas no Brasil. 6 estados estão com falta de imunizante para a segunda dose. A falta principalmente de AstraZeneca para a segunda dose. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Norte relatam estar sem estoque do imunizante para completar calendário vacinal da população. G1. CPI da Covid aprova a convocação da ex-mulher de Bolsonaro. Comissão diz ter indícios de que Ana Cristina Siqueira Vale atuou para fazer indicações a cargos no governo federal a pedido de advogado apontado como lobista e ouvido nesta quarta. Não foi negligência, foi política pensada de jurista sobre ações de Bolsonaro a favor do coronavírus. Miguel Reale Júnior coordena o grupo de juristas que apresentou um parecer à CPI da Covid listando os crimes cometidos por Bolsonaro na pandemia. Segundo ele, ações do presidente disseminaram o vírus. Agência Brasil. Covid-19. Ministério recomenda suspensão da vacinação de adolescentes. Pasta publicou nova nota técnica hoje. R7. Putin diz que dezenas de pessoas de seu entorno pegaram Covid. O presidente russo testou positivo para a doença e está em isolamento desde o início desta semana. G1. Número de casos e óbitos de Covid tem a maior queda do ano, aponta Fiocruz. A fundação informou ainda que entre as capitais, apenas o Rio ainda tem taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Terra. Queiroga diz que Bolsonaro precisa se vacinar contra a Covid. Bolsonaro rejeitou se vacinar neste momento por sua suposta alta taxa de anticorpos. R7. Ministro pede vista sobre decretos que facilitam o acesso de armas. Supremo analisa a validade de decretos que alteram o Estatuto do Desarmamento e eliminam barreiras para acesso a armas de fogo. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.